Vamos lá, primeira pergunta que tem rodeado bastante aí e é uma dúvida frequente, é sobre componentes falsificados. Se a gente já passou por isso, se isso acontece mesmo, se isso é um mito, se é verdade, se um componente falsificado pode sim alterar o funcionamento do projeto em que você está fazendo a substituição ou não, isso é mito, isso é balela. E aí, professor, o que você tem para dizer para a gente? Vamos lá. Antes de eu falar sobre algumas histórias que eu passei sobre componentes falsificados, eu pergunto para você, David. Você que atualmente está trabalhando na área de manutenção de TV, notebook, entre outras áreas, depois que você fez o curso de eletrônica fácil, aprendeu eletrônica a gente partindo do zero. Você já passou por problemas relacionados a componentes falsificados? Já passei. Já passei e é terrível. É terrível. É terrível. É uma situação complicada, porque principalmente nesse momento, né, a gente sempre está aprendendo. E a gente sempre. Cada circuito é um mundo que você vai imergir ali, vai estudar e vai tentar descobrir o que está acontecendo. Você vai partir para uma guerra ali, você e a placa, vamos ver o que está acontecendo aqui, vamos descobrir o que pode estar acontecendo. Aí você estuda aquela placa, você vai fazendo as suas medições e você vai chegando a algumas conclusões. Aí você vai lá e fala, pô, esse componente não está bacana, os testes que eu fiz indicam que aqui é o problema. Aí você vai e compra um componente novo. Pô, um componente novo. Você já deduz que ele está bom, claro, ele é novo. Quando você troca o componente e a placa não funciona, aí você começa a se frustrar, achando que o problema pode ter sido o quê? Pode ter sido a gente. A maneira em que a gente fez a análise e acabou que não funcionou, né? Então você se frustra. Então isso é o primeiro ponto. Comprar um componente que vem falsificado pode gerar uma grande frustração no seu trabalho. Naquele primeiro momento em que você está buscando ali, né? Descobrir o que está acontecendo com o equipamento. Certa vez eu peguei uma placa de lavadora e troquei o oscilador e o problema indicava que era o oscilador que estava ruim, não estava oscilando, não estava chegando tensão. Troquei o oscilador, coloquei um oscilador novo, não funcionou. Eu comprei 4 peças. Coloquei a segunda peça, não funcionou. Falei, não, o problema foi a minha análise, tem alguma coisa errada. Coloquei o terceiro oscilador, não funcionou. Falei, não é possível. Olhei tudo em volta, medindo tudo certo. Falei, não, peraí. Fui em busca de sucatas. E aí encontrei um oscilador, o mesmo oscilador, numa sucata, num ferro velho. Falei, agora eu vou tirar minha dúvida. Peguei o oscilador da sucata, levei para minha bancada, coloquei o oscilador da sucata e a placa, pam, viveu. Eu falei, eu não acredito. Ou seja, 4 componentes vieram falsificados. E realmente, novos, não funcionou. Eu falei com o fornecedor, ele falou, não, tá bom. Eu falei, pô, tá bom? Então não sei o que está acontecendo, então. Então ele tá bom para uma outra placa, para essa não. Para essa ele não tá legal. E nesse início, o que acontece? É muito fácil a gente se frustrar, né? Porque você fala, putz, eu não estou fazendo uma análise correta, o componente é novo. O problema está em mim. Então é bem complicado, isso é pesado. É pesado. Já passei por isso e vejo bastante amigos passando também. Na verdade, o problema é que isso aí acaba jogando contra o iniciante no mundo da eletrônica, né? É. Porque o iniciante ele já começa com inúmeras dúvidas na hora de desbravar o defeito da placa, localizar o componente com defeito, usar multímetro, dessoldar, soldar, tudo isso e muito mais, né? E aí ele passa por isso, encontra o componente com problema, troca a partir daquele que ele comprou e aí o negócio não funciona. E na verdade, muitas das vezes, pode não funcionar sim por causa de um componente falsificado. E aí, inclusive, né, teve um comentário muito interessante aqui do Cubo Mágico, né? Parece que os componentes de hoje não é mais como antigamente, a indústria não se preocupa mais com componentes de qualidade. E ele comentou aqui, inclusive, que componentes falsificados já fez muita gente desistir da profissão. E eu entendo essa análise que ele escreveu aqui e concordo plenamente, tá? Porque realmente, se eu tivesse na pele das pessoas que estão passando por tais problemas, como esse dos componentes falsificados, é muito desanimador. A chateação é demais, porque não faz sentido você comprar algo falsificado no mercado e que simplesmente vai ser usado para você colocar placas eletrônicas
de volta à vida, né, de volta a funcionar. Inclusive, né, placas eletrônicas que não acham mais para você comprar a placa. E você precisa reparar, sim, o componente. Reparar o defeito. Então, você tem equipamentos, por exemplo, inclusive o aluno Amarildo, vários alunos do curso de Eletrônica Fácil, a especialidade deles, o que é? É reparo de equipamentos vintage. Ou seja, equipamentos eletrônicos antigos que muitas pessoas têm o maior amor e carinho e você não acha placa para comprar. Não tem outro produto daquele para comprar. E você precisa entender de eletrônica para poder fazer a troca do componente em defeito e encontrar esse componente, então, no mercado para poder fazer substituição. E eu vou contar aqui para vocês, pessoal, o David já contou uma história aí, enquanto eu dei uma saidinha aqui, já voltei, né? E o que acontece? Já aconteceu algumas vezes comigo, tá? Olha só. A primeira vez que aconteceu o problema de componente falsificado comigo foi quando eu estava desenvolvendo um projeto eletrônico de interface eletrônica para um manipulador eletropneumático, tá? Os manipuladores eletropneumáticos na indústria, eles são usados para que você faça deslocamento de peças de um ponto para o outro, determinado processo de produção. Você pode expulsar uma peça com defeito da linha de produção, entre muitas outras coisas. A pneumática é usada tipicamente na indústria para você fazer o quê? Um deslocamento em alta velocidade em diversos pontos de um processo, tá? Fazer inúmeras atividades aí. E nessa interface eletrônica eu estava fazendo uma interface de 5 volts para 24 volts, pessoal. E o que aconteceu, só para vocês terem ideia, tá? Aconteceu que na primeira placa eletrônica que eu desenvolvi, eu coloquei o quê? Uma série de optoacopladores com o código 4N25, tá bom? 4N25. E esse optoacoplador é um optoacoplador muito bom e que eu já usei em inúmeros circuitos eletrônicos, tá? E eu estava fazendo a interface dele de um microcontrolador, tá? Que controlava o LED dele e a saída dele fazia então a ativação de um transistor que ligava o quê? Um relé para poder fazer a ativação da saída em 24 volts para controlar as solenoides desse conjunto eletropneumático, tá? E aí o que aconteceu foi o seguinte, que quando eu usava um tipo de optoacoplador, 4N25, a saída digital optoacoplada funcionava. Quando eu trocava, David e família, por um segundo opto, que tinha encapsulamento igual, mas a característica física ali era diferente. Um era branquinho, tal, tinha um código ali da Texas, um símbolo da Texas, o outro não tinha. O outro ele tinha encapsulamento preto e só uma marcação escrita assim, 4N25. Tá? Quando eu montava a interface com esse optoacoplador, o circuito não funcionava mais. Então, o que aconteceu? Eu, na época, em 2009, há 13 anos atrás, mais ou menos, eu entrei em parafuso, porque eu falei, pô, mas eu dimensionei o circuito, dimensionei o resistor do LED, dimensionei o resistor da base do transistor que o opto está ativando, dimensionei tudo, analisei curva característica datasheet e está tudo certo. E o circuito não funciona. E aí eu colocava o optoacoplador que eu tinha usado na prototipação no protoboard na placa e com ele funcionava. E aí o que eu fiz, né? Na época eu entrei na internet, no Mercado Livre, e localizei um optoacoplador com o mesmo package que eu estava usando inicialmente. E aí comprei daquele e daquele funcionou. E o outro que eu tinha comprado na loja aqui da cidade não funcionou. E aí o que eu fiz, David? Só para você ter ideia. Eu peguei aquele optoacoplador que não estava funcionando, coloquei no protoboard e fui fazendo variações de resistores do LED e na saída do transistor para poder ver com o multímetro o que estava acontecendo ali. E eu percebi que nesse optoacoplador, o LED dele tinha que acender muito mais, tinha que circular uma corrente muito maior por ele, para que ele conseguisse colocar a saída em saturação para poder controlar o circuito de saída dessa interface. Coisa que no outro, um resistor com valor maior, com menos corrente, fazendo um esforço eletrônico vindo ali do microcontrolador muito menor, fazia o funcionamento conforme dimensionado. Então, o que estava acontecendo nesse segundo optoacoplador? Que tem o mesmo código, tá, pessoal? Não tem nenhuma variação, né? Em transistor, a gente acha assim, transistor BC548A, B, C, né? Várias variações de ganho e tal. Mas no optoacoplador, não. É 4N25 e só. É isso, tá?
o que aconteceu? Então diminuiu o resistor ali do LED e tal. Então estava acontecendo o quê? Que a curva característica de iluminação do LED e ativação do transistor optoacoplado estava um pouco diferenciada do componente que eu estava usando e que estava funcionando na interface. E por isso eu colocava ele no meu circuito e ele não estava funcionando. Então o que eu teria que fazer? Eu tinha duas possibilidades. Ou trocava o opto, ou teria que redimensionar os resistores ali e o conjunto de interface para poder fazer esse circuito funcionar com sucesso. Só que isso na prática não pode acontecer. Porque quando você vai produzir uma placa em análise em âmbito industrial, você vai produzir 1, 10, 20, 100, 1000 placas, 10.000 placas numa linha de produção. Você não pode falar assim para a empresa que vai produzir, se tiver esse optocoplador desse jeito, você põe esse resistor. Se tiver esse outro optocoplador desse jeito, você põe esse outro resistor. Não, porque é tudo optocoplador, é tudo resistor daquele valor, tal, é tudo padronizado. A máquina pick and place vai pegar os componentes, vai colocando, passa no processo de soldagem por onda, ou se for SMD, forno de refusão e etc. Né? Isso não pode acontecer no mercado. Então, isso é totalmente horroroso, né? Então, é uma experiência que eu passei e pode ser que vocês passem por coisas parecidas. E a dica é a seguinte: se você pegou esse componente, colocou na placa, ela não está funfando, coloca no protoboard, tenta fazer a simulação do funcionamento dele no protoboard. Tenta fazer alguma variação, né? Vê o funcionamento dele, vê se você pode mudar alguma outra coisinha que está ligado nele para poder, com aquele componente mesmo que você está na mão, botar para funcionar a tua placa. Porque o maior trabalho do mundo é você devolver o componente, tentar buscar outro, e tudo isso envolve tempo. E tempo o que é? Dinheiro. A placa. Muitos fornecedores não aceitam, viu, a devolução, porque então. já foi mexido, já foi soldado. Exato. Eles não aceitam. Já foi mexido, não tem jeito, não vão aceitar essa troca. Também tem essa situação, né? É que, na verdade, às vezes você compra um lote de 10, né? Exato. Você quer ter um estoque, né? Você fala, por quê? Porque você trabalha, por exemplo, com fonte chaveada. E aí você tem lá um oscilador, que pode apresentar um defeito. Você tem um PC817, um optocoplador de feedback, que pode dar defeito. Né? Um 431 pode dar defeito lá na referência da tensão da sua fonte. Então, quando você compra, né? Então, por exemplo, o pessoal quando vai na loja eletrônica fácil lá, geralmente a galera compra não só um item, mas vários para aproveitar o frete. E a gente, quando compra, é assim também. Já que eu vou comprar aqui, já vou comprar 10 TR431, 10 optocopladores, 10 osciladores. Por quê? Porque eu já vou ganhar tempo e o tempo ali vai gerar uma economia para a gente. Só que aí você usa solda ele e você pode entender ele como um componente que pode ter alguma alteração de funcionamento, né? Uma falsificação na sua produção. Então, quem sabe ainda você consegue devolver esses, se você comprou 10, os outros 9, mas é um transtorno gigante e essa dor de cabeça, isso aí o custo disso em relação ao tempo e a queda de cabelo, né, que isso gera, né? Principalmente com os eletrônicos aí de plantão. É esse o motivo, então? É, muito grande. E outra situação que aconteceu comigo, gente, inclusive foi uma situação que eu cobrei um aluno por inúmeras vezes, né? Eu contei essa história para o David, eu vou contar aqui para vocês também. Estava eu dando aula presencial de eletrônica, né? E o tema da aula era como testar transistores bipolares com multímetro. Tá bom? A gente fala sobre isso no curso de eletrônica fácil, para vocês também. E aconteceu o seguinte, tá? Eu até fiquei chateado nesse dia, tá bom? Por quê? Porque eu peguei um código de cada transistor bipolar e fui colocando nas bancadas da galera. E aí um tava com BC548, outro BC558, outro BD136, enfim. Cada um com um código lá. E aí, vamos lá, pessoal, vamos montar a tabela de teste do transistor. Primeiro você coloca positivo na base, negativo no coletor. Depois, positivo na base, negativo do emissor. Vai conduzir, vai dar um valor ali e tal. E beleza. Aí expliquei as regrinhas para o pessoal, né? Que quando você tem a base positiva, o transistor é NPN. E aí, nas duas medições de condução, a que deu maior valor na escala de diodo é o emissor. Né? Você tem um valor, por exemplo, 0,84 na junção base emissor e 0,83, por exemplo, no coletor. A medição que vai dar o maior valor indica a junção base emissor e a outra base coletor, então é beleza. E aí todo mundo fez os testes, bateu, e aí teve um aluno que falou assim, professor, olha, eu fiz todos os testes conforme você falou aí, só que deu invertido.
Onde era para dar coletor no datasheet, que depois a gente abriu o datasheet, eu mostrava o pessoal que se eles tivessem esse datasheet, conseguiam ver o pinout, né? Olhando certinho de frente, o que é cada pino. Ó, o meu teste está dando diferente do datasheet. Está dando emissor, base e coletor, por exemplo. Né? Olhando de frente. Eu falei, não, filho de Deus. Pelo amor de Deus, faz o teste direito. Você está errando o teste. Você está olhando o transitor não na frente do código, mas na costa dele. É porque esses são erros clássicos que a galera comete, né? Daí ele foi e fez de novo. Falou, professor, já fiz o teste. Né? E eu fiquei irritado com o aluno, cara. Eu fiquei muito chateado, né? Naquele momento. Depois, né? E ele falou, professor, você poderia vir aqui, por favor? Aí eu fui lá e fiz o teste com ele com o multímetro passo a passo. E o que ele estava falando era verídico, era verdade. O terminal emissor do transistor, gente, estava invertido com o coletor. E aí você olhava o datasheet, 1 datasheet, 2, 3, e estava dando invertido mesmo. Mas eu falei, bom, já que está dando invertido, o que nós vamos fazer? Vamos montar um circuito e colocar ele para funcionar, e vamos colocar ele invertido mesmo, desse jeito aí que você está falando aí, né? Para ver se realmente está funcionando desse jeito aí que você testou. E aí ele montou o circuito, colocou o transistor lá e realmente estava invertido o emissor com o coletor. Se colocasse ele invertido, não funcionava. Se colocasse do jeito ali que ele testou, emissor, base, coletor, era daquele jeito que estava funcionando. Ou seja, seguindo o datasheet não dava certo. Seguindo o datasheet, o emissor com o coletor invertido. Seguindo na prática. Então, olha que louco isso, né? Aí, o que eu fiz? Eu fui na caixinha de componentes, peguei todos daquele mesmo código, daquele mesmo encapsulamento, dei para todo mundo testar, e todos aqueles transistores estavam com emissor e coletor invertido. O lote, nossa. Então, quer dizer o quê? Que aquele lote de transistores, BC, eu não lembro agora o BC qual que era exatamente, estava invertido. Então, se você, por exemplo, ia soldar aquilo lá numa placa, você teria que soldar ele não seguindo o top silk da placa, né? Que mostra lá o encapsulamento do transistor, né? Mas ele invertido. Para poder funcionar. Só que numa linha de produção de 1.000 placas, de 1 milhão de placas, e aí? Como é que fica? Né? Porque no PTH você consegue fazer essa inversão. Mas e no SMD? Como é que faz essa inversão no SMD? Não faz, né? Então, imagine a situação que essa placa eletrônica ela ia ser exportada para a Europa e essa placa ia ser usada, por exemplo, num circuito eletrônico de uma máquina CNC, de uma máquina injetora, e aí 1 milhão de placas apresenta a mesma falha e essa falha aconteceu por causa de uma adulteração. Então, isso não pode acontecer, né, pessoal? E o que acontece, né? Eu estou respondendo essa pergunta, deixa eu até ver o nome do aluno aqui, que mandou essa pergunta para poder responder e falar o nome dele aqui, tá bom? O Carlos Costa, da turma 3 do curso de Eletrônica Fácil, tá? Um abraço, Carlos. O que eu tenho para falar para você, Carlos, é o seguinte, tá? Se você vai desenvolver circuitos eletrônicos que você tem uma perspectiva de curto, médio, longo prazo de produção de placas industriais, e você precisa ter 100% de segurança na compra dos seus componentes, eu sugiro, Carlos, que você faça o seguinte, que você se planeje na compra dos seus componentes e componentes eletrônicos que podem ter algum problema de adulteração, como, por exemplo, transistores, CIs, osciladores, microcontroladores. Até esqueci de falar do microcontrolador, já eu falo, tá? Com encapsulamento também com problema, tá? Que você compre em lojas que vão te trazer 100% de confiabilidade. E que lojas que eu recomendaria para você? As lojas seriam as seguintes: comprar na Mouser Electronics online. Então, eu vou compartilhar aqui. E aqui não tem nenhum tipo de patrocínio, tá, pessoal? O que eu estou compartilhando aqui é o que eu já passei quando eu estava trabalhando com desenvolvimento eletrônico. E eu quero ajudar vocês em relação a isso, tá? Então, acesse o site da Mouser, br.mouser.com. Aqui vocês vão achar basicamente todos os componentes eletrônicos do mundo. Digita aqui o que você quer pesquisar. Vai ter um monte de componente, aí milhões de componentes, site da Mouser, tá? Outro fornecedor que é confiável, que vocês não vão ter problema de adulteração de componentes, é o site da DigiKey, perfeito.
Então, a DigiKey também é uma empresa maravilhosa na área de fornecimento de componentes eletrônicos em quesito mundial. Perfeito? E além da Mouser e da DigiKey, eu gostaria de recomendar a Farnell Newark, tá? Então, Farnell Newark é o outro fornecedor de componentes eletrônicos internacional que eu recomendo demais. São 3 fornecedores, David, de componentes eletrônicos em âmbito internacional. Fornecem para o mundo todo. E esses 3 fornecedores, eles pegam componentes da Texas Instruments, da National Semiconductor, da Fairchild, da Atmega, da Microchip, enfim, da Atmel, né? Da Motorola, enfim, de todas as empresas, tá? E são 3 empresas ultra mega confiáveis que vocês não vão ter problemas na compra de componentes eletrônicos. Não vão ter problemas mesmo, tá? Tem a UTSURS também, que está entrando aí no mercado, tá? Tem uma outra empresa que vende componentes eletrônicos também, que é a LCSC, que tem parceria com a JLC-PCB na produção de placas, né? É o mesmo grupo. Então, a JLC-PCB produz placas e a LCSC, se eu não me engano, ela vende os componentes. Inclusive, eles montam as placas que você faz na JLC. Você faz a produção da placa na JLC-PCB e eles fazem a soldagem, inclusive, para você, a LCSC, tá bom? Depois a gente vai confirmar o nome, eu deixo aqui para vocês os links aqui, tá? Então, é uma outra empresa que também vai ter uma confiabilidade muito grande, porque eles não vão dar a placa montada para vocês com componentes eletrônicos falsificados. Afinal de contas, a montagem deles está em jogo, o nome deles está em jogo também, tá bom? Agora, gente, componentes eletrônicos comprados no Mercado Livre, tá bom? O que eu tenho para falar para vocês? Gente, o Mercado Livre não tem nada a ver com isso, tá? Quem tem a ver com isso são empresas que vendem no Mercado Livre e que, porventura, compram de um fornecedor que não tem uma certificação e não tem uma confiabilidade muito grande. Tá, e o que a gente pode fazer em relação a isso? Pessoal, muito difícil. É muito difícil lidar com essa situação. Por quê? Porque é o que o David falou. Você compra o componente e pode ser que ele venha falsificado sim. Não tem jeito, tá? O que eu recomendo é que você compre um lote de componentes. Se um der problema, você contata o fornecedor e devolve aqueles que você não mexeu e tá tudo certo. Tá bom? Faz uma reclamação lá no vendedor e vida que segue. Fora isso, o que eu faria? Eu poderia comprar componentes no Brasil, em lojas que você não tem tanta certeza da confiabilidade, mas componentes que não tem chance de dar tanto problema. Então, por exemplo, resistor, LED, display, componentes discretos, né, indutor, tal, coisas que você não tem uma estrutura interna semicondutora que pode ter uma adulteração significativa, tá? Então isso, dá para comprar sem problema algum. E se você vai desenvolver projetos, vai comprar em grande, larga e alta escala, Mouser, DigiKey, Farnell Newark, e é isso aí. Eles devem falar assim, professor, mas vai vir em frete internacional. Vou ter que comprar da Mouser lá, vai vir de avião, enfim. Vai vir por transportadora, tal. Pessoal, tudo isso já tem que estar no preço do teu produto. Então, quando você vai desenvolver um produto, toda essa análise, isso não pode pegar você de surpresa. Tudo isso já tem que estar inserido dentro do orçamento e dentro daquilo que você tem de perspectiva de compra, produção e venda, mais os impostos, né? E o que você quer vender para o cliente? Você quer vender a placa eletrônica para o teu cliente com componente falsificado? Qual vai ser a dor de cabeça de 1 milhão de placas voltarem para a tua empresa? Você prefere gastar dinheiro com isso ou gastar dinheiro comprando de fornecedores confiáveis de componentes eletrônicos? Então, a escolha é de vocês. Acho que esse é o caminho a seguir. E se fosse por esse caminho, eu faria dessa maneira. E só para fechar esse raciocínio, para a gente ir para a próxima pergunta, né? Eu já passei, David, pela seguinte situação. Nós estávamos desenvolvendo uma placa eletrônica, que é um kit didático de programação, e utilizando um microcontrolador PIC 18F4550. E esse PIC, ele internamente, ele tem um periférico de comunicação USB. Ou seja, você pode plugar os pinos do microcontrolador diretamente
né, com um certo hardware de componente junto ali, na porta USB, e ele consegue se comunicar via protocolo USB com o computador de forma direta. Isso é top. E aí, essa era uma das atividades que a gente queria desenvolver nesse kit didático. Fizemos a placa com o microcontrolador que já tinha na empresa, prototipamos, fizemos as programações, validamos ali, pô, funcionou, beleza. Vamos fazer o seguinte, vamos comprar então um lote de microcontroladores, tá? E aí fica a dica também para vocês, pessoal. Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Na época, a empresa que eu trabalhava viu na internet uma promoção que estava pagando R$15 a menos nesse microcontrolador. O PIC 18F4550 na época custava R$40 o microcontrolador. Na época pagou por 25 mais ou menos. E aí comprou 100 microcontroladores desse aí, PTH de 40 pinos. E aí chegou na empresa, a galera da área de montagem, né, de assembly, soldou toda a placa, beleza. Gravamos o microcontrolador com o programa de teste e funcionou tudo, menos o USB. E era o mesmo microcontrolador, com o mesmo código, com a mesma especificação do anterior. É a mesma coisa, tá? Aí o que aconteceu? Ah, não, deve ser esse microcontrolador. Colocou o outro do lote, não funcionou. Colocou o outro do lote, não funcionou. Colocou o outro do lote, não funcionou. Colocou aquele que a gente tinha testado anteriormente na bancada, funcionou. Então quer dizer que aquele lote de microcontroladores PIC, ele estava com um problema interno na parte periférica dele, semicondutora, em toda a estrutura de desenvolvimento, né? Que fazia comunicação com USB. E possivelmente por isso ele estava muito barato. E aí o que aconteceu? A gente teve que pegar aqueles 100 microcontroladores, deixar guardado para quê? Para que em outro desenvolvimento que não tivesse comunicação USB, usasse aquele lote. E aí, automaticamente, o dono da empresa teve que pegar, comprar na Mouser, para entregar em 3 dias, 4 dias, úteis, saindo lá dos Estados Unidos para cá. Gastou uma puta grana com frete para poder entregar o produto no prazo que foi estipulado. Então, o barato nesse caso saiu... Sai caro. Caro. E aí, comprou da Mouser, chegou o microcontrolador, funcionou, 100%, pau na máquina ali, e todas as placas foram despachadas e o kit estava funcionando com sucesso. Então, pessoal, analisa isso que o professor Rodolfo está te falando, tá? Use essas dicas na hora de comprar os seus componentes eletrônicos, tá bom? Professor... E compra, só para fechar, né? Compre componentes de fornecedores que você possa ter um contato, que você possa ter um SAC, né? Serviço de atendimento ao consumidor, para que você possa interagir com eles e explicar a situação. Porque, às vezes, o próprio fornecedor que te vendeu, ele pode estar comprando um lote de uma empresa que pode ser a primeira vez e vai ter essa má experiência. E o teu feedback vai servir para quê? Para que eles não comprem mais desse fornecedor, porque o nome dessa empresa que te vendeu também está em jogo. Tá? Fala aí. E para comprar nesses sites internacionais, como é que faz? Pessoa física compra? Tem que ser pessoa jurídica? Pessoa física compra. Pessoa física compra, sem problema algum. Só que tipicamente você tem que usar um cartão de crédito internacional, né? Internacional. Então você tem que ter por exemplo, no banco que você tem conta, tem que ter um cartãozinho de crédito internacional. Vai lá, a vida que segue e já era. Só tem que depois analisar o quê? O custo do IOF, né? IOF é um imposto que as transações internacionais ele paga uma taxinha lá no banco, lá não sei quanto que é. Mas daí tem que ver o percentual exato, não lembro agora, tá bom? E tem alguma dica, assim, por exemplo, eu comprei no Mercado Livre algumas peças, elas chegaram e eu queria fisicamente tentar encontrar alguma coisa que me dissesse, olha, esse componente aqui está suspeito, melhor eu ficar atento e não usar para não perder o componente, ter meu dinheiro de volta, assim eu consigo pedir o reembolso. Tem alguma característica que eu posso observar nesse componente que pode me dizer, olha, por aqui ele pode ser falsificado? É que a recomendação que eu dou, gente, é assim, tem coisas que você consegue testar com multímetro. Então, por exemplo, você pode obter um ganho de um transistor com multímetro. Você consegue saber se o terminal coletor e emissor dele tá certo ou pode estar invertido, né? Enfim. Mas tem coisa que é muito difícil, né? Então, por exemplo, você vai testar um oscilador de fonte chaveada com multímetro. O oscilador precisa estar alimentado e com todo o hardware ali para ele funcionar.
né? Tem que ir na fé. Então, assim, tem uma forma que dá para fazer, para testar o componente? Tem, através de giga de teste. Então, vamos supor, David, que eu faço o seguinte, ó. Eu tenho uma assistência técnica em eletrônica e que eu trabalho com muitos equipamentos da Electrolux, da Brastemp, de inúmeras empresas que vendem eletrodomésticos, eletroeletrônicos, placas de TV, placas de notebook, e os defeitos que eu vou tratando no dia a dia, conforme eu vou ganhando expertise, eles vão se repetindo muito. Então, o defeito se repete muito. Defeito se repetindo muito, os componentes que vão ser trocados podem se repetir muito também. Sabendo disso, você tem tipicamente uma lista de componentes que você vai fazendo a manutenção dos equipamentos dos clientes e vai comprando para fazer reposição. Esses componentes eletrônicos que você vai fazendo essa reposição, você pode montar uma placa eletrônica de giga de teste, que você vai, coloca o componente nessa placa e nessa placa ele tem que funcionar, porque é uma placa de teste. Se ele funcionou na sua placa, aí você faz a dessolda ali, solda na placa do seu cliente, perfeito, tá tudo certo. Tá bom? Se for, por exemplo, inclusive um chaveador PTH, se for um oscilador PTH, você pode colocar ele numa base. Essa base você coloca na base da sua placa, belezinha, show de bola. Testa, funcionou, tira ali, põe na placa do cliente, perfeito. Então, montar gigas de teste que são placas eletrônicas padronizadas para você gerar um funcionamento ali, para ver se está funcionando ou não. Para você testar componentes eletrônicos que você está comprando e que você vai usar com muita frequência o mesmo código, o mesmo componente, é perfeito. Então, montar giga de teste, sensacional. E aí você pode fazer isso tanto para PTH quanto para SMD. A única coisa que, se for testar componente SMD, o que você faz? Na sua placa de giga de teste, você vai fazer uma soldinha bem simples ali, para você soldar um pontinho ali, só para fazer a fixação, para fazer o funcionamento. Perfeito. Que daí você vai retirar dali e colocar na placa do seu cliente. Então, uma das hipóteses de você testar, David, é montar giga de teste. Isso é sensacional. Inclusive, os próprios datasheets dos componentes eletrônicos, eles oferecem os circuitos de Quick Start, né, que a gente chama, né? E também nos Application Notes, nos APNs, né? Então, para quem nunca ouviu falar, cada componente, geralmente o fabricante faz um APN, um Application Note. Então, você pode digitar no Google, por exemplo, assim, 7805 Application Note, LM35, né, com sensor de temperatura, Application Note. E aí você vai ver um circuito que ele sugere para você testar aquele componente que ele está te vendendo, né? Isso faz você, inclusive, ganhar tempo e você pode usar aquele circuito para a sua própria placa eletrônica, tá? E aí você pode usar esse circuito para montar sua giga de teste. Então, acho que esse é o caminho para que a gente possa testar se o componente está bom ou não. Agora, também tem o outro lado da moeda, tá, pessoal? Vocês não podem reclamar, a galera que trabalha com eletrônica, não reclamem de compras erradas feitas por vocês. Porque a gente, como técnico, às vezes pode comprar um componente eletrônico numa especificação que não era exatamente igual àquele componente que está trocando. Que, por exemplo, você vai comprar um transistor. O transistor, muitas das vezes, né, eu vou até tentar compartilhar aqui com vocês. Vou digitar aqui bem rapidinho, tá? A última vez que eu fui compartilhar aqui, a transmissão caiu, mas eu vou na fé aqui que vai dar certo. Tá bom? Vamos lá, ó. Eu vou compartilhar com vocês um componente muito simples, pessoal, que é no simples que a gente consegue, né? Ó, então, por exemplo, você vai comprar um transistor, ó. Então, um BC548, um dos mais simples do mundo da eletrônica, tá? Então, pô, BC548, aí você tem aqui o terminal coletor base emissor, olhando de frente para ele, né? Olhou de frente para ele, vai ter lá o terminal 1 coletor, 2 do meio que base, 3 emissor. Encapsulamento TA912, beleza. Aí o que você faz, né, David? O cara vai lá e compra. Ah, que transistor que você quer comprar? Vou comprar um BC548. Aí chega para você, se monta o circuito e não funciona. Por que isso pode estar acontecendo? Por causa disso aqui, ó. Porque o BC548, ele se divide em 3 outras classificações, ó. O BC548A, o B e o C. O A, ele vai ter um ganho, né, que é o fator de amplificação de 110 a 220. O B de 200 a 450 e o C de 420 a 800, entendeu?
Então, se o que estava na tua placa é o C garante que você vai ter um ganho de 400 a 800. Se você comprar o A, ele vai ter um ganho de 110 a 220. Ou seja, pode ser que se você colocar o A na placa que está você, ele não vai conseguir ter o mesmo ganho, o mesmo fator de amplificação. E aí o teu circuito não vai funcionar mesmo, e aí acabou sendo um erro do quê, David? Um erro da pessoa que está comprando aquele componente eletrônico. Então, gente... Aí já não é falsificação, né? Aí já não é falsificação. Aí é um erro de descrição técnica do componente que está comprando. Então, não vamos colocar também a culpa no vendedor por algo que nós erramos. É a mesma coisa que, por exemplo, eu falar assim, compra um resistor de 330 ohms. Indo para um outro âmbito agora, tá? Engraçado que era para essa pergunta, se responder em 10 minutos, eu já estou aqui quase 35 minutos falando sobre ela, tá? Mas se você está curtindo, deixa a hashtag AulaTop aqui no campo de comentários e vamos para cima, tá? Aí o que acontece, gente? Você fala assim, o resistor de 330, pô, beleza. Aí você pega e coloca ele na sua placa. Aí a hora que você liga a placa, ele carboniza. Pô, por que será que isso aconteceu? Pô, porque você não especificou a potência do resistor. 100, 330 ohms de 1 watt, de 2, de 5, de 1 oitavo. Certo? De 10 watts, e aí? Então, o primeiro passo para você comprar um componente sem dor de cabeça, o que é? É a especificação. Inclusive, tem alguns componentes que você tem que dimensionar através de algumas letras específicas, que ele é para equipamentos de ultra mega precisão e que, inclusive, podem estar trabalhando em âmbito militar. Placas eletrônicas que podem ser usadas em âmbitos militares, equipamentos de âmbitos militares, né? Placas eletrônicas podem ser usadas para instrumentação na área de astrologia, né? Placas vão ser usadas pela NASA, então são outros componentes. Medicina, então tudo isso está em jogo na hora de você comprar um componente eletrônico no mercado, tá bom? Mas com certeza esse nível de componente você vai ter que comprar em sites confiáveis, como a Mouser, DigiKey, Farnell, Newark, entre outros. Tá bom? Fechou? Então essa foi a dúvida do Carlos Costa. Eu acredito que essa dúvida pode ser a dúvida de muitos, tá bom? Inclusive aqui tem a pergunta do Jaislan da Silva. Muito obrigado pela participação, meu querido. Professor, usar soquete estampado para alguns tipos de componentes pode ser feito para usar solda? Claro que pode, com certeza. Porque os soquetes eles são usados para quê, Jaislan? Para que você possa facilitar a inserção e remoção de um componente que você não deseja soldar, para facilitar a manutenção e troca, tá bom, meu querido? Beleza? O Jefferson falou aqui, aprendi mais uma com você. Obrigado, meu querido. Tamo junto, vamos para cima, tá? E é isso, gente. Não, uma dica aqui, tá bom? Deixa o seu like. Se você curtiu, deixa a hashtag AulaTop aqui no campo de comentários. E aquele convite maravilhoso, né? Se você quer aprender eletrônica não sozinho, mas acompanhado da família, Eletrônica Fácil, clica no link aqui da descrição do vídeo e participa da semana da Eletrônica Fácil. Então, de 25 a 29 de abril, nós vamos fazer um evento 100% online, 100% gratuito. Para quê? Para que você possa realizar o seu sonho de fazer a sua primeira manutenção de placa partindo do absoluto zero. E a inscrição é 100% online e gratuita. É só você acessar o cursoseletronicafácil.com.br. O link está aqui na descrição desse vídeo. Deixa o seu nome, o seu melhor e-mail, clica aqui e entra no grupo VIP, porque no mês de aniversário da Eletrônica Fácil, quem ganha o presente são vocês, o nosso e-book de mais de 270 páginas e, é claro, uma condição ultra mega imperdível para você entrar na turma especial de aniversário do nosso curso de Eletrônica Fácil, nosso treinamento, que inclusive eu já tive o prazer de ter o David de Oliveira e os demais alunos que estão aqui no chat participando de forma show de bola, inclusive o Carlos, que deixou a dúvida lá na plataforma do curso. Estamos aqui respondendo com muito amor e carinho, pois juntos somos mais fortes. E chegamos mais longe. E é claro, se você quer comprar inúmeros utensílios e ferramentas que não são falsificadas, são ultra mega confiáveis, show de bola e sensacionais, gente. Acesse aí a loja eletronicafácil.com.br. Lá você pode comprar inúmeras ferramentas, alicates, muitos utensílios na área de soldagem eletrônica, Arduino, desenvolvimento, prototipagem e muito mais. Você tem 5% de desconto na sua primeira compra se cadastrando lá. Então clica aí, lojaeletronicafácil.com.br. Também não posso deixar de falar que esse vídeo é um patrocínio da Rigol Technologies, nosso patrocinador master e apoiador do nosso querido Eletrônica Fácil.
você compra o seu Rigol também com 5% de desconto usando o cupom iFácil5. Link também tá na descrição do vídeo, tá bom? Um abraço, tamo junto, fiquem com Deus. É claro, vamos para a próxima pergunta. Vamos que vamos. Pra cima, né, David?